Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou trazendo aqui mais uma meditação da Palavra do Senhor, que eu intitulo A Eterna Vigilância. Louvado seja Deus. Então vamos ler a Palavra do Senhor para a nossa meditação, para nós ficarmos cientes do que o Espírito Santo quer nos mostrar, nos apresentar e quer nos dirigir através da palavra de Deus. A eterna vigilância, como o nome já diz, é uma coisa que nós não devemos abandonar a momento algum, a hora nenhuma. Louvado seja Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, ela nos fala: não deis lugar ao diabo. Louvado seja Deus. Então, quando você faz isso, você está em vigilância eterna, vigiando para não dar lugar ao diabo, como a própria palavra de Deus no Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Louvado seja Deus. Também temos outro trecho aqui que vai nos ajudar. Fica no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 3 diz: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Louvado seja Deus. E em outra tradução, que eu acho uma tradução mais completa, diz, no mesmo livro de Lucas 4:3, o mesmo versículo, só que sendo em outra tradução mais antiga, diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Veja bem, nós vamos ficar com essa última, que é mais clara, digamos, mais clara e objetiva. Vou ficar com essa última tradução, onde diz que passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Isso foi quando Jesus foi tentado. O diabo tentou de todas as formas, né? Quando viu que não convencia Jesus a cair em pecado, ele se apartou do Senhor, né? Até momento oportuno, ou seja, esperando que Jesus lhe desse uma brecha para que ele atacasse. Mas é claro que Jesus não fez. E nunca fez e nem nunca fará. Como homem, Jesus foi resistente até o fim, foi fiel até o fim à palavra do Pai. Então, as palavras em português dessa última tradução, até o momento oportuno, poderia ser entendido por alguém que às vezes, ou seja, o crente fica livre das tentações de Satanás, né? E que assim pode relaxar em sua vigilância. É assim que acontece, muitas vezes a pessoa resiste, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí então o diabo se afasta e fica ali esperando um momento oportuno para que o crente venha a ser tentado novamente. Então o que acontece? Esse momento oportuno é uma estratégia de Satanás. Ele fica à espreita, não é assim? A palavra de Deus nos ensina. Ele fica à espreita esperando novamente para investir. Então, a pessoa às vezes acha que o diabo está distante, o diabo lhe deu uma trégua e cai em relaxamento, ou seja, cai na zona do conforto e passa a relaxar. E o diabo, a princípio, ele não ataca logo não, ele deixa o cabra relaxar mesmo. Quando o cara relaxa na vigilância, que está bem, pensando que o diabo está bem, né, bem longe, bem distante, ele vem e começa tudo de novo, né? As palavras gregas, no entanto, permitem que temos tal pensamento, né? O pensamento do texto original é que Satanás afastou-se do nosso Senhor, de Jesus, até uma ocasião mais propícia ou favorável, quando nosso Senhor estivesse em estado mais suscetível à tentação, quando então Satanás poderia operar com mais eficácia.
Então é assim que ele faz também na vida do crente. Ele, como eu disse, ele se afasta, a pessoa, aí ele vem na cabeça do homem, começa a botar pensamentos, né? Pensamentos horríveis, e a pessoa não repreende, desce por o coração, né? O termo apartar-se vem de um vocábulo grego que literalmente significa afastar-se um pouco, né? Então, é assim que o inimigo faz. Ele se afasta temporariamente. Assim sendo, Satanás nunca deixa o crente sozinho. Tá vendo aí? Ele não deixa. Ele fica ao derredor esperando uma vacilada. Se Satanás cessar em suas atividades, será somente para afastar-se um pouco, para aguardar por ocasião em que o crente seja mais suscetível às tentações. Ou seja, quando você entra em relaxamento e na zona do conforto, né, é um tremendo perigo. E dessa forma, por conseguinte, o preço da vitória sobre Satanás é a eterna vigilância. Então, se você quer ser vitorioso contra Satanás, não pare de vigiar. Tem que ser uma eterna vigilância, como eu intitulei esta mensagem que eu estou pregando, essa mensagem que Deus me deu, como eu intitulei Eterna Vigilância. E volto a dizer que Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Se você não está dando lugar ao diabo, então você está novamente em eterna vigilância. E o que é estar em eterna vigilância? É permanecer firme, fiéis, constantes nos caminhos do Senhor, buscando a sua presença, para que Satanás não alcance vantagem, né? Então, se você não dá brecha, como está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele foge, sim, como diz a palavra, mas ele fica novamente ao derredor. Ele se afasta posteriormente, né, até esperar você vacilar novamente para ele vir. Em 2 Coríntios, capítulos 2, versículo 11, diz: porque não ignoramos os seus ardis. Se você conhece a palavra de Deus, se cumpre aqui o que está em 2 Coríntios 2:11. Você não ignora os ardis de Satanás, que são tantos, são vários. De todas as formas ele nos tenta. Então, nós não podemos, em momento algum, como conhecedores da palavra de Deus e praticantes da palavra do Senhor, em momento algum, podemos abrir essa brecha, dar essa legalidade a ele, porque ele é um ser legalista, como eu sempre digo, ele só trabalha em cima da legalidade que os homens lhe dão. Por que o mundo hoje vive da maneira que vive? Porque o diabo ele encontra legalidade na vida de libertinagem geral que os homens vivem hoje, afastados de Deus, né? Uma vida de libertinagem, uma vida cheia de percalços, em que o homem está totalmente distanciado de Deus. Isso tem trazido um grande prejuízo para a raça humana e principalmente para a igreja do Senhor. Porque, por incrível que pareça, tem muitos que conhecem a palavra do Senhor, mas vacilam. Muitos conhecem a palavra do Senhor, mas não resistem ao diabo. Muitos conhecem a palavra do Senhor e continuam dando lugar. Então, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser acusador. Ele trabalha justamente em cima da legalidade que ele dá, como eu já disse, da vida de libertinagem e uma vida de pecaminosidade por falta do conhecimento da palavra de Deus e também por falta do temor de Deus. Isso aí se torna um ciclo vicioso na vida dos homens. O homem da legalidade, o diabo vem e ataca, põe seu plano maligno e sua tríade maligna de roubar, matar e destruir em prática. Por quê? Porque tem legalidade, sim. A própria palavra de Deus diz que o diabo só faz até onde Deus permite. Para isso nós temos um exemplo. Quem conhece o livro de Jó, um homem temente a Deus que o próprio Senhor chamava de homem justo. Mas Satanás mesmo assim o acusou, foi lá em cima, como diz na palavra do Senhor. Os anjos subiram para a presença de Deus e Satanás foi junto.
E quando Deus lhe perguntou de onde vinha, ele disse que vinha de rodear a terra. Ou seja, ele fica rodeando, buscando a quem tragar. Então Deus perguntou para ele: tu viste meu servo Jó, homem íntegro e justo, ou seja, um verdadeiro adorador, um verdadeiro praticante da palavra? Aí Satanás o acusou, dizendo que Jó só era justo, próspero e temente porque o Senhor lhe abençoava, o Senhor lhe dava muita riqueza, muitos bens, como se Deus barganhasse com Jó e Jó barganhasse com Deus. Então Deus provou para ele que não era por aí, não era dessa forma. Então disse: olha, pois vai e toca em tudo que ele tem, só não tira a sua vida. Porque Deus sabia, Deus conhecia Jó, conhecia o seu coração como ele nos conhece, e sabia que Jó jamais ia negar o Senhor. Então, quem conhece esse relato bíblico, não precisa eu me esticar muito, porque você já sabe o final. A própria mulher de Jó disse: homem, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque Jó já tinha perdido tudo, perdeu tudo. Passou de o mais rico da época, passou a ser mendigo e enfermo. Ele se coçava com um caco de telha, cheio de lepra. E a mulher viu aquela vida miserável e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele foi e disse que ela falava como uma louca. Disse: ó, Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, meus amados. É isso. A eterna vigilância é uma coisa muito profunda, é uma coisa constante que nós temos que conquistar e prevalecer todos os dias da nossa vida até a volta do Senhor Jesus, ou até quando Ele nos chamar daqui, né? Vier nos buscar, ou então quando nós tombarmos até a terra fria e formos guardados para o Senhor. Temos que ser vigilantes, temos que ser constantes na presença do Senhor. Não podemos abrir mão disso de forma nenhuma, porque quem conhece a palavra de Deus, o juízo será maior. Ou seja, você vai ser contemplado com um juízo maior, com a cobrança maior, porque você conhece a palavra de Deus, né? Então, vamos ser prudentes, como o Senhor pede que sejamos prudentes. Vamos usar a palavra do Senhor para nos proteger, porque o Senhor, na palavra de Deus, diz que não tem tentação que não possa ser vencida, que nenhuma tentação vem de Deus, mas sim do maligno. Mas se nós formos resistentes, como diz Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo, né? Porque se você resistir a ele, ele fugirá, ele se afastará, né? E nunca vai conseguir lhe derrotar de forma nenhuma, nem você, nem o que é seu. Porque a palavra do Senhor promete para aqueles que são fiéis ao Senhor, Ele promete abençoar até a 4ª geração. Que notícia maravilhosa, né? Que coisa boa. Então vamos ser fiéis ao Senhor, vamos ficar firmes nele, constantes, buscando a sua face, orando ao Senhor, levando as coisas de Deus a sério. Porque hoje o mundo jaz no maligno e cada vez mais nós vemos a ação maligna do inimigo por conta da legalidade que ele recebe da vida de pecado e da vida totalmente de libertinagem e de falta de conhecimento de Deus. Mas nós conhecemos a Deus, nós somos bem-aventurados e vamos cuidar para que jamais o inimigo venha a fazer estrago em nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor nos livre e guarde de todo mal. E é isso que eu desejo a todos. Que o Senhor em Cristo nos abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus.